Aleluia. Bem, queridos, vamos à palavra do Senhor. Nós temos ainda meia hora para nós pregarmos a palavra. Vamos dar continuidade ao que nós falamos semana passada sobre a redenção, que é a redenção que Jesus conquistou para nós. Ela é uma redenção eterna e não instantânea. Efésios capítulo 1, Efésios 1, 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz, em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é pelo seu sangue. E ela é a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, o cancelamento das ofensas, ok? Isso é segundo as riquezas da graça de Deus. Deus é tão rico em graça, tão rico em misericórdia, que veio e pagou a nossa dívida e nos resgatou. Amém? Redenção, como nós vimos aqui, é o perdão de pecados. E o que nós estamos falando é que a redenção é eterna. Presta atenção no que estou falando, para você não se perder. Acompanhe meu raciocínio. Redenção é eterna. Redenção é perdão de pecados. Então, perdão de pecados é eterno. É perdão eterno de nossos pecados. A redenção não é momentânea, não é um momento. Bem, eu confessei o meu pecado, eu me arrependi, então agora eu estou redimido. Se daqui a pouco eu pecar de novo, eu perdi a minha redenção. Não. Redenção é eterna. Não é até o próximo pecado. Enquanto eu não pecar de novo, eu estou salvo. Se eu pecar, eu perdi a salvação. Então tenho que correr para ser salvo de novo. Se nesse ínterim, se eu estiver no meio do caminho e Jesus voltar, eu vou para o inferno. Se eu sou cristão, sou de Deus, mas vacilei, pequei, e no meio do pecado eu morrer, pum, vou para o inferno, porque eu morri pecando. Que redenção sem vergonha é essa? Que não vale nada. Redenção é eterna e não é momentânea. Vamos ver Hebreus capítulo 10, e hoje nós vamos ficar em Hebreus 10, vamos analisar este capítulo muito importante. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, e vamos ver por que a igreja tem pensado desta maneira, porque a igreja tem pensado com os princípios da lei. Hebreus 10, 1, já vamos ler. A igreja, ao pensar com os princípios da lei, tem criado esses ensinamentos. Se um cristão, estou falando de um cristão que nasceu de novo, que é fiel a Deus, que é filho de Deus, como vimos semana passada em Gálatas 4, que recebeu o espírito de adoção, que agora é filho, que é herdeiro, estou falando desse. Se ele pecar e morrer em pecado, alguns dizem que ele vai para o inferno. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo filho de Deus, vai para o inferno porque morreu em pecado. Esse ensinamento está baseado na lei e não na nova aliança. Vamos lá, Hebreus 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então a lei não tinha a imagem exata das coisas, ok? Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então,
os sacrifícios da lei, o sangue dos animais não aperfeiçoavam, não remiam, não redimiam. Ok? Como nós lemos lá em Efésios 7. O sangue de Jesus é a remissão das ofensas. A palavra remissão quer dizer declarar o culpado inocente. Remissão quer dizer tirar a culpa, tirar a condenação, tirar a dívida. Isso quer dizer a palavra remissão. E lá diz que no sangue de Jesus, nossos pecados foram remidos. Não acontecia isso com o sangue dos animais na lei. Por isso, a pessoa pecava, levava o animal diante do sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava os seus pecados, o animal era morto e o seu pecado era coberto. Tudo bem, ok, ficou livre daquele pecado. Se no dia seguinte ela cometesse o pecado novamente, ela teria que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o sangue daquele animal não era eterno. Então esse é o conceito da lei. Amém? Porque se um cristão que é filho de Deus, se ele, no momento que estiver pecando, ele peca por algum motivo, teve uma tentação, ele caiu, e naquele momento ele morrer, ele é de Deus ainda, é filho de Deus. Ele não perdeu a salvação porque pecou e morreu naquele pecado. Entenda isso. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Ok? Se o sangue aperfeiçoasse, teriam deixado de oferecer o sangue de animais. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Guarde essa parte final do versículo 2, que ele é muito importante. Nunca mais teriam consciência de pecado. Se o sangue do animal aperfeiçoasse. Mas, como ele não aperfeiçoava, sempre eles tinham consciência de pecado. Ok? Então, a lei era a sombra dos bens futuros, apontava para a realidade espiritual que viria com Jesus. Ela era apenas uma imagem, não a realidade espiritual. Aí vem a pergunta: por que hoje, então, os cristãos baseiam muito de seus ensinamentos nos conceitos da lei? A lei era sombra. Por que basear ensinamentos nos conceitos da lei? Isso é errado. Temos que basear nosso ensinamento nos conceitos da graça de Deus e não nos conceitos da lei. Amém? O que nós vimos na graça é que Deus já tratou com os nossos pecados através do sangue de Jesus. Todos os meus pecados já foram tratados através do sangue de Jesus. Ora, um cristão não deve estar em pecado. Ora, um cristão não deve viver em pecado, porque o pecado vai trazer consequências terríveis para a vida dele. E um cristão verdadeiro, que nasceu de novo, não deseja viver em pecado, porque nele está a divina semente, como diz João. E a divina semente não peca, e não tem prazer em pecado, mas pode acontecer, é claro, de um cristão pecar. É o que está em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Para que não pequeis. Para não pecar. Mas se pecar, ou seja, tem a possibilidade de pecar. E o cristão peca. A gente sabe disso. Mas se pecar, o que tem? O sangue de Jesus. Não é isso que ele diz? Temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo. E no seu sangue, o seu sangue é a propiciação pelos nossos pecados. Agora veja o que ele diz no capítulo 1, vamos lá, 1 de João, capítulo 1,
Versículo 7. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, na comunhão, ok? Como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu estou na luz, se eu estou em comunhão com Deus, eu estou debaixo do sangue. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Por isso, se um cristão morrer em pecado, no ato de pecado, ele não vai para o inferno, ele é de Deus. Ele está reconciliado com Deus, ele é um com o Senhor no Espírito. Porque se ele está na luz, em comunhão com Deus, ele está debaixo do sangue. E o sangue purifica de todos os pecados. Há pecados em nós que nós não sabemos que nós temos. Conforme você vai entrando numa intimidade com Deus, numa intimidade com o Espírito Santo, o Espírito vai revelando algumas coisas em você que você não conhecia. Ele vai mostrando soberba escondida, vai mostrando orgulho, vai mostrando egoísmo, e estava lá. Ele vai mostrando pecados, erros, que você não tinha consciência deles. Por que você não tinha consciência? Você está lá perto de Deus, adorando, louvando, você pensa que está 100%. Como nós ouvimos terça-feira lá na casa da Verônica, né? O irmãozinho falou, eu estava 100%. Não estava naquele pecado, estava 100%. Assim o crente acha. Ele acha que Deus o recebe por causa da sua performance. Bem, já tem um mês que eu não vejo pornografia, então estou legal. Já tem um mês que eu não me masturbo, já tem um mês que eu não fumo. Estou lutando contra o fumo, lutando contra a cerveja, me converti. Já tem um mês que eu não tomo um copo de cerveja, então estou bem. Ele está cheio de sujeira, está cheio de pecado que ele não sabe. E por que Deus o recebe? E por que ele adora e louva? Ele está liberado pela de Deus, ele está com ousadia, com alegria, porque ele não está consciente de pecados nele. Mas ele está cheio de pecado. É porque a igreja faz diferença entre pecadinho e pecadão. É porque a igreja enfatiza pecados da carne, mas não os pecados da alma. Lá em Gálatas fala sobre as obras da carne. E Paulo fala pecados da alma e pecados do corpo. Pecado da alma, sabe como é que é? Aquela conversinha assim, aquela maledicência, que é só para orar, aquela irmã ali, é isso, aquilo, o pastor, a mulher do pastor, vamos orar, né? Já soltou todo o veneno. Maledicência, que Deus abomina. A palavra diz lá em Provérbios que Deus abomina aquele que espalha a contenda entre os irmãos. Mas o cara acha que está tudo bem, ele não tem consciência, que aquilo é um pecado terrível, que é um mal para o corpo. Ele não está consciente disso. Eu não adultero, eu não roubo, eu não fumo. Se o cliente não fumar, não beber, né, não adulterar e não roubar, ele está 100%, vai para o céu. E os pecados da alma, e os pecados do coração, e os pecados escondidos, o cara não tem consciência, ele pensa que está 100%, não está. Mas por que Deus o recebe? Por que ele tem comunhão com Deus? Porque o sangue de Jesus cobre todo o seu pecado. Agora, conforme você vai andando na luz e tendo comunhão com o Espírito Santo, ele vai mostrando os seus erros. Ele vai iluminando e mostrando o teu materialismo, o teu consumismo, a tua avareza. Sempre tem uma desculpa para não contribuir. Você nunca pode. Ele vai mostrando. Ele vai te iluminando. Teus erros como marido, você não está tratando bem a sua esposa. Seus erros como pai. Na comunhão, a luz vai mostrando os teus pecados. Então, todos nós estamos diante de Deus pela sua graça, pela redenção eterna, pelo poder do seu sangue. Ninguém tem mérito diante de Deus. Ninguém. E a santificação é o trabalho do Espírito Santo nos iluminando,
nos iluminando, e nós abrindo mão, e vamos nos transformando à medida que a glória de Deus vai operando em nós. Amém, amados? Amém? Então, se nós crermos no que a Bíblia diz, aqui em Hebreus 10, ela diz que Deus já tratou com os nossos pecados através do sangue de Jesus. Se eu creio nisso, eu não terei mais consciência de pecados. Agora, o que é não ter consciência de pecados? Aqui no contexto. Não ter consciência de pecados é aquilo que eu falei, o exemplo que eu dei. Muitas vezes você está na presença de Deus, adorando com ousadia, com alegria, porque você tem pecados, mas não está consciente deles. No momento que você tem consciência de um pecado, e está lutando com aquele pecado e não consegue vencê-lo, rapidamente você fica debaixo de má consciência. Você perde a ousadia diante de Deus, você perde a expressão, você murcha, você se afasta. Por quê? Porque você não está pautado na verdade que diz que Deus já tratou com os seus pecados. Aquele pecado que eu cometi, não deveria cometê-lo, e que eu estou cometendo, ele já foi perdoado, Jesus já tratou com ele. E eu não posso deixar que aquele pecado, aquele mau hábito, me prenda, me prive da presença de Deus, porque é a presença de Deus que me santifica. Entende? Eu não posso deixar me levar pela má consciência e pela culpa, porque eu sei que o sangue de Jesus já tratou com os meus pecados. E para eu ser livre do mau hábito, para eu ser livre deste pecado que me assedia, que me atormenta, é a presença de Deus que me livra. Quando eu tenho consciência de que não há mais condenação sobre mim, porque eu estou em Cristo, e eu com ousadia, com intrepidez de fé, eu me volto para Deus. Porque o que nos santifica e o que nos liberta, irmãos, é uma comunhão sincera com Deus. É você ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Sei lá, no seu dia a dia, abrir o seu coração, falar com Ele, louvá-lo, adorá-lo, ser grato pela obra que Ele fez na sua vida. É o poder da gratidão, da alegria, de se extravasar diante de Deus. Essa comunhão com o Espírito Santo é que quebra o poder do pecado na sua vida. Mas isso, você tem que estar estabelecido na verdade do Evangelho, de que Deus te recebe em Cristo. Porque se você vencer este mau hábito, tem muitos pecados dentro de você ainda, que você não conhece, mas estão aí. Entende? Tem muito pecado aí que você não sabe. Mas ele não tem problema entre você e Deus, porque você não tem consciência dele. Então não é problema. Mas no dia que você for ficar consciente, aí se torna um problema, porque vem a má consciência. Então a má consciência, ela é vencida quando eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Que Jesus já tratou com os meus pecados. E que Deus me recebe pelo sangue de Jesus. E que Deus me recebe pela obra de Cristo. E não pelas minhas obras. E não pela minha performance. Acaba a diferença de irmãos para com os irmãos no meio da igreja. E por que no meio da igreja há diferença entre irmão e irmão? Por causa da religião e não do Evangelho. A religião exalta os mais consagrados. A religião reconhece santos, canoniza. Esse aqui é um santo, vamos canonizá-lo. Aqueles são pecadores, não atingindo o estado de santo. Isso não só acontece na igreja católica, mas na igreja evangélica também. Na igreja evangélica tem os consagrados, os varões, as irmãs de fogo, as profetisas, que estão no patamar elevado. O que é isso? Religião. Não existe isso no Evangelho. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E se aquele irmão ali não bebe mais, não fuma mais, se aquele irmão não faz mais
fofoca, nem maledicência. É por quê? Porque a graça de Deus operou nele, porque ele entendeu, ele creu. Só isso. Conforme nós fomos entendendo o Evangelho e crendo na verdade do Evangelho, nós vamos sendo santificados, transformados de glória em glória pelo poder de Deus. Então não há diferença. Todos nós somos iguais diante de Deus. E todos nós carecemos da graça de Deus. Amém? Vamos ver aqui versículo 2 e 3 de Hebreus. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Estou falando aqui sobre o sangue dos animais. Se pudesse, é uma pergunta. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Quem está falando? Que o sacrifício anual feito pelo sumo sacerdote era uma recordação dos pecados. Era memória dos pecados. Ficavam lembrando, memorizando os pecados do ano, e ele fazia um sacrifício para cobrir aqueles pecados. Na maioria dos crentes hoje, a memória dos pecados. Isso é a má consciência. Isso era feito na antiga aliança. Na antiga aliança, eles relembravam, recordavam o pecado. E hoje acontece na vida de muitos crentes. Eles têm memória de pecados. E eles ficam recordando, lembrando do pecado. Como é que a maioria dos crentes chega diante de Deus? Como é que a maioria começa a oração? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Sempre com uma consciência de pecado. Sempre com uma consciência de recordar pecado. Eu não preciso pedir a Deus para perdoar os meus pecados, porque eles já foram perdoados. Eu não preciso manter essa consciência de pecado ou essa memória de pecado diante de Deus. E por que os crentes mantêm isso? Porque estão baseados nas suas obras. Estão baseados na sua performance. E eles sabem que eles não são perfeitos. Eles sabem que tem uns erros aqui, outros erros ali, estão falhando em alguma coisa. E porque eles têm esse conceito de não perfeito, eles chegam diante de Deus com essa má consciência. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que sou vacilão, eu sei que eu tenho cheio de pecado, perdoa os meus pecados. Sempre com essa consciência de dívida, de não merecedor, de que está devendo, de que não merece. E com isso, com essa consciência, eles arruinam a fé deles. Sempre olhando para eles, para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho. Agora, saiba de uma coisa. Se você está em Cristo, não há pecado entre você e Deus. Ele já tratou com todos os seus pecados. Mas, pastor, então quando é que eu tenho que dizer, Senhor, perdoa o meu pecado? Ora, quando você pecar conscientemente. Você já reparou? Eu nunca oro dessa maneira. Eu não começo a minha oração, Senhor, perdoa os meus pecados, eu entro na tua presença. Eu nunca falo, eu entro na tua presença, porque eu estou na presença de Deus. Eu sou um com Ele no Espírito. Eu falo, eu me volto para a tua presença. Eu não entro, eu me volto para a presença que está em mim. Que durante o dia, muitas das vezes, você esquece da presença. Então você tem que se voltar para a presença que está em você. E por que eu não digo, perdoa os meus pecados? Porque eu sei que os meus pecados foram cancelados e perdoados pelo sangue de Jesus. Agora, se eu peco conscientemente, se eu cometo um pecado conscientemente,
Como é que eu trato com ele? Com esse pecado que eu pequei com consciência. Como é que eu trato com esse pecado? Eu vou na base do Evangelho. Senhor, muito porque... Aí eu sei que eu pequei. E o que eu digo? Senhor, muito obrigado, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Lavou esse pecado que eu cometi. Então, eu me refiro ao pecado e falo com Deus sobre o pecado quando eu peco conscientemente. Quando eu cometi aquele pecado conscientemente, então eu trato com ele. Mas eu não tenho uma memória de pecados. Eu conheço o perdão de Deus. A palavra diz que quando Deus perdoa, Ele o quê? Esquece. Dos seus pecados perdoarei e não me lembrarei mais. Tem crente que está lembrando de pecado que cometeu há um ano atrás. Ah, aquele aborto que eu fiz, aquele aborto, já pediu perdão pelo aborto mais de 10.000 vezes. Mas continua lembrando do aborto. Consciência culpada. Má consciência. Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Olha aí, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, a recordação dos pecados. Por isso, a memória dos pecados. Mas se eu sei que o sangue de Jesus tirou, que o sangue removeu, que o sangue cancelou, por que eu estou me lembrando de pecado? Então eu não acredito. Alô? Se eu estou me lembrando de pecados, eu não creio que Jesus cancelou o meu pecado. E se eu não creio, eu estou preso. Não consigo avançar espiritualmente. Eu tenho que crer no que o Evangelho diz. Ele cancelou os meus pecados. Se o sangue de animais não podiam tirar os pecados, o sangue de Jesus pode e tirou para sempre. Então diga assim comigo: o sangue de Jesus tirou para sempre os meus pecados. Entenda isso, irmãos. Uma só gota do sangue de Jesus é maior do que todos os pecados cometidos por todo o mundo. Uma só gota do sangue de Jesus é maior do que todos os pecados. O sangue de Jesus tem mais valor do que todos os pecados cometidos no passado, presente e futuro. Creia nisso. Diga: o sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem mais valor do que todos os pecados. O pecado é terrível, o pecado tem um valor, né? Um valor terrível, um poder terrível. O sangue de Jesus tem mais valor. O valor que o pecado tem de destruir, o valor que o pecado tem de contaminar, o sangue de Jesus tem mais poder para santificar, tem mais poder para purificar. É um detergente eficaz. Nenhuma sujeira de pecado resiste ao poder do sangue de Jesus. Creia nisso. Como que um assassino, porque assassinato é um pecado gravíssimo, terrível. Como que um assassino pode ficar livre do fantasma desse crime nas costas dele? Se ele crê de todo o coração no poder purificador do sangue de Jesus. Ele começa uma nova vida. Como que uma mulher que cometeu um aborto, como que uma mulher num momento de fraqueza adulterou e traiu o seu marido, e hoje fica debaixo de uma culpa, de um peso, de um adultério que ela não esquece, e se sente suja, e nunca mais teve prazer sexual, não dá prazer ao seu marido, porque ficou frígida, fria, por causa do pecado. Mas se ela crê no poder purificador do sangue de Jesus, ela começa uma nova vida. Há poder no sangue de Jesus. Nós precisamos crer no que o Evangelho diz.
Aleluia. Amém? Foi o sangue de um inocente que foi derramado, mas foi o sangue de um santo. Não foi pelo sangue do inocente, mas aquele inocente era um santo. E não só santo, ele era o próprio Deus. Veja o que diz Atos capítulo 20. Eu vou correr porque meu tempo está curto. Então, eu vou ler, depois você anote e lê em casa. Atos 20, 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28 diz o quê? Que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então o sangue que foi derramado não foi pelo sangue de um inocente ou o sangue de um santo, mas foi o sangue do próprio Deus. Você pode avaliar isso? O sangue de Deus? Olha aí, irmãos, você pode avaliar isso? O sangue que foi derramado não foi o sangue azul, sangue de um nobre, sangue de um rei, né? Antigamente existiam esses valores na sociedade, hoje não existe mais, mas antigamente existiam esses valores. Sangue azul, ele é um conde, ele é um rei, tem sangue azul, sangue de nobre, havia uma honra, um respeito. Se derrubar um sangue azul, se derramar um sangue azul, era uma guerra. Ele matou um nobre, derramou um sangue nobre, um sangue azul, era uma guerra, era terrível. Os conceitos que havia na sociedade naquela época. O sangue aqui é o sangue de Deus. Preste atenção nisso, você nunca pensou nisso. O sangue que purificou o teu pecado foi o sangue de Deus. A gente não dá valor ao sangue de Deus. A gente acha que o pecado é mais poderoso do que o sangue de Deus. Mas foi o sangue de Deus que foi derramado. Fala assim, irmão, o sangue de Deus está sobre mim. Olha só, o sangue de Deus está sobre mim. Olha o poder de santificação. Olha o poder de purificação. Todos os pecados que já existiram e que os homens ainda vão inventar não se comparam com o poder do sangue de Deus. Todos os pecados que você já cometeu, ou pecados que você vai cometer, dos mais terríveis, não se compara com o poder do sangue de Jesus. Amém? Que é o sangue de Deus. Então, não se prenda a uma consciência pecaminosa. Não se prenda a uma má consciência. Os ministros da antiga aliança ofereciam sacrifícios e mais sacrifícios, porque tinham uma consciência culpada. Mas o que diz o autor aos Hebreus? O sangue de Jesus tira o pecado, para que tenhamos uma consciência limpa. Versículo 5 diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Sacrifícios eram sombras. O Senhor estava preparando um corpo para que ele pudesse encarnar e resolver o problema do pecado uma vez por todas. Eu não quero sacrifício, porque sacrifício era sombra. Mas o próprio Deus se encarnou para resolver o problema dos meus pecados. Diga isso, o próprio Deus, pense no que você está dizendo, diga, o próprio Deus se encarnou para tratar com os problemas dos meus pecados. Diga, o meu pecado, os meus pecados, esse pecado que me atormenta, já foi tratado pelo próprio Deus. Creia nisso. Descanse nessa verdade. Amém? Ela te dá acesso
a presença. Ela é uma plataforma, uma base firme que te dá acesso à presença de Deus. E essa presença é que te guarda. Essa presença é que te purifica. Essa presença é que te transforma para sempre. Amém? Amém, queridos? Se nós vencermos a má consciência, nós iremos avançar para dentro da salvação. E nós vamos galgar escadas, degraus dessa escada, degraus. Vamos alcançar, não pela nossa performance, mas vamos alcançar, vamos subir através da obra do Senhor Jesus. Quando eu entendo e creio, eu avanço. Nada me paralisa, nada me desanima, porque eu paro de olhar para mim, eu paro de contar os meus pecados, eu paro de memorizar pecados, eu me estabeleço na base firme e eu encaro os meus pecados, eu enfrento as minhas fraquezas com a obra de Cristo e eu as venço. Como é que eu venço o vício? Qualquer vício, em qualquer área. Como é que eu venço o mau hábito em qualquer área? Encarando com a obra de Cristo, com o sangue de Deus que está sobre mim. Aleluia! Que me purifica, que me liberta e que me dá essa base, esse acesso à sua presença. Irmãos, o simbolismo acabou, a realidade chegou. Jesus já resolveu o problema do pecado da humanidade. Por isso, temos acesso à sua presença. Por isso, podemos estar diante dele com a consciência pura, através do sangue de Jesus. Amém? Fique de pé em seu lugar. Eu posso estar em sua presença com autoridade. Eu posso estar em sua presença com ousadia. Eu posso estar em sua presença com alegria. Eu que quero Deus. Eu que quero andar em santidade. Eu que quero agradá-lo. Eu que quero pureza. Eu estou falando para os santos. Essa não é uma mensagem para o pecador impenitente. Essa não é uma mensagem para o rebelde. Essa é uma mensagem para os filhos, para os santos, que querem agradar a Deus e servir a Deus. Saiba que Jesus colocou uma base firme para você. Ninguém pode te acusar. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te amarrar. Porque o sangue de Deus está sobre você. Você quer Deus? Você quer santidade, você quer agradá-lo, ninguém pode te impedir. Porque não é a tua obra, meu querido. Não é o teu desempenho, mas é a obra de Cristo. É a obra de Cristo. E a palavra é essa, a redenção é eterna. Então diga, Jesus tratou de uma vez por todas com os meus pecados. Bem, então, meu querido e minha querida, não se deixe abalar por fraquezas. Não se desanime. Não olhe para você. Aleluia. E o que eu preciso, pastor? Da presença de Deus. Oh, glória. E você tem direito a essa presença pelo sangue de Jesus. Entenda isso, você tem direito a essa presença. Mas por que eu estou pecando ainda? Porque você não creu nessa verdade. E não está praticando. Quando você crê na verdade e colocar em prática, você verá o poder da verdade. Foi isso que Jesus falou para aqueles que o questionaram. Falou, quer saber se minha doutrina é verdadeira? Pratique. Pratique. Quer saber se é verdadeira? Pratique. Creia e pratique. Aleluia. Aleluia. Eu fui redimido eternamente. Eu sou de Deus para sempre. O sangue de Deus está sobre mim. O sangue inocente foi derramado. O sangue de um santo foi derramado. O sangue do próprio Deus. Ninguém pode me amarrar.
Ninguém pode me prender. Ninguém pode me impedir. Pare de contar pecado, meu irmão. Pare de lembrar do teu pecado. Deus perdoou. Você crê que Deus perdoou? Então ele esqueceu. Ah, pastor, eu pequei ontem, sábado. Ontem, meu irmão, é passado. Sábado já passou. Não existe mais o sábado. Esqueça o passado. Olhe para frente. Com Deus, com sua presença, com o seu Espírito, eu vou de glória em glória. Olha o futuro. Imagina o teu futuro livre do teu pecado. Pastor, esse pecado está me prendendo, esse cigarro, esse vício. Olha para frente, veja-se livre. Veja-se não mais com este pecado. Porque esse é o teu futuro. É o futuro de glória, de vitória, de santidade. Creia. Aleluia! Creia no que o Senhor fez por você. Então nunca mais você vai ficar deprimido, nunca mais vai ficar triste, nunca mais derrotado, nunca mais desanimado, porque você creu no Evangelho e está praticando o Evangelho. Aleluia! Obrigado, Jesus. Dê a mão ao seu irmão, nós estamos terminando esta reunião. Aleluia! Você pode entrar como igreja, podemos entrar como congregação, podemos entrar e adorar. Em nome de Jesus, saia daqui restaurado, saia daqui renovado, saia daqui curado. Em nome de Jesus. Para ele agora. Olhe com seu irmão. Isso. Deixe louvor. Deixe adoração. Deixe refrigério. Deixe renovo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és o Rei. Nós te adoramos. Te dou meu louvor. Nós te bendizemos. Este é o momento de você se reconciliar com Deus. Não deixe ninguém te amarrar. Não deixe o pecado te amarrar, nenhuma condenação. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Fale com Ele agora. Fale com o Pai Celestial. Adore-o. Receba dele vigor. Receba dele restauração. Receba renovação. Obrigado, Senhor. Aleluia. Meu perdão consegui. Obrigado, Senhor. Quando morrestes na cruz por mim, Senhor. Eu quero a tua glória neste lugar, tua vida em minha vida, pra tua igreja edificar. Obrigado, Senhor. Teu grande amor, tocando os pedidos, Obrigado, nome a de tua doce voz sendo ouvida. Posso entrar no Santo dos Santos pra te adorar, meu Cristo Jesus. Vou me derramar, só tu és o Rei, te dou meu louvor. Não posso entrar no Santo dos Santos pra te adorar, meu Cristo Jesus.
vou me prostrar. Aleluia. Vou me derramar. Só tu és o Rei. Te dou meu louvor. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra libertadora. Em Cristo. Sinta a paz de Cristo. Sinta a paz. O Santo dos Seja renovado, seja restaurado nesta noite. Não deixe ninguém te prender. Não deixe ninguém te amarrar e te condenar. Não deixe ninguém te afastar da mesa do Senhor e da presença do Senhor. Não deixe. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Hoje eu tenho paz em Cristo para entrar no Santo dos Santos. Obrigado, Senhor. E te adorar. Receba libertação. Receba vitória. Viver pelo sangue de Jesus. Me amas como eu sou. Em Cristo Pai me aceitou. Já posso entrar no Santo dos Santos pra te adorar. Meu Cristo Jesus, eu vou me tornar, vou me derramar. Só tu és o Rei, te dou meu louvor. Já posso entrar, Santo dos Santos, pra te adorar. Meu Cristo Jesus, eu vou me prostrar, vou me derramar. Só tu és o Rei, te dou meu louvor. Hoje eu sou livre em ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, por teu Espírito. Saímos daqui hoje renovados, curados e restaurados. Sem depressão, sem desânimo. Quando entendemos o Evangelho e cremos no Evangelho, nunca mais nos desanimamos com o nosso fracasso. Nunca mais. Nunca mais nos frustramos, porque sabemos que a vitória é garantida. O Senhor nos ama e o Senhor nos recebe pela obra gloriosa do Senhor Jesus, e não por nossa obra. E através da tua presença e do teu poder, somos transformados de glória em glória. Há um futuro promissor à nossa frente, há um avivamento tremendo à nossa frente, através da revolução da graça, que vai alcançar todo este país e o mundo, em nome de Jesus. Vai paz, uma semana abençoada, de plena vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Bendiga o seu santo nome. Dê um abraço, irmão, dê um beijo. Cumprimente quem você não falou. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.
existe um lugar. Já